você utiliza redes sociais? Qual é o seu principal objetivo? É o entretenimento? É a dedicação de tempo para absorver novos conteúdos? Ver o que as pessoas ao seu redor estão fazendo? Bom, existem diversos motivos pra gente usar as redes sociais, isso todo mundo sabe. Mas o que eu quero abordar com vocês nesse vídeo é o impacto das redes sociais na nossa saúde mental. E aí, uma das palestras no Brain foi conduzida pelo psiquiatra Michel Haddad, de São Paulo, e ele trouxe, gente, diversos números que nos apresentam uma realidade um tanto quanto assustadora. Então é por isso que eu também me senti na obrigação de compartilhar esse assunto com vocês. O que acontece? Hoje existem cerca de 4,5 bilhões de usuários nas redes sociais. E existe uma média de dedicação de tempo nessa plataforma ou em diversas plataformas de redes sociais, que é cerca de 127 minutos, cerca de 2 horas e 11 por dia. O que acontece? Aonde entra aqui a nossa atenção frente à utilização da plataforma? Já existem estudos que comprovam que existe uma síndrome chamada FOMO. Em inglês significa Fear of Missing Out, ou medo de estar perdendo alguma coisa. E aí, o uso em excesso dessas redes sociais fazem com que o comportamento do indivíduo comece a se tornar disfuncional. Por exemplo, ficar ansioso sem receber notificações, ficar extremamente acelerado, né? Dependente daquela notificação, dependente daquela informação. Pessoas que às vezes mudam seus programas de lazer porque sabem que naquele local não vai haver internet ou vai ter algum problema em relação à rede, né? Então a gente começa a identificar que existem muitos riscos associados, principalmente à utilização. Por quê? Eu trouxe aqui algumas informações, tá? O FOMO, ele foi trazido a primeira vez em 2010, então ele é uma síndrome relativamente nova, só que ele também é um diagnóstico especialmente para as pessoas que têm dificuldade de se relacionar, porque os nossos maiores desejos enquanto ser humano é poder pertencer, é poder gerir a nossa imagem frente à visão dos outros. É para isso que muitas pessoas usam rede social também, né? E aí existe uma necessidade de buscar aprovação, de buscar aceitação e amor. E aí, se às vezes a gente não encontra isso nas relações físicas, no offline, a gente busca isso no online. E aí isso vai se tornando um mecanismo de caça-níquel pro nosso cérebro, né? A gente tem recompensas aí dopaminéticas super rápidas, então a gente fica sempre preso àquilo. O que acontece? Esse sistema de recompensa, ele busca essa necessidade de aprovações constantes e ele funciona no mesmo circuito neural do que a utilização de drogas, gente. Então é muito sério, né? Dependências químicas. O que a gente precisa prestar atenção, tá? Quantidade de tempo gasto nas redes sociais, o comportamento de vocês frente a essas plataformas. E eles chamaram muita atenção em relação ao público dos adolescentes, de novo, né? Falei isso no vídeo também de exercício físico. Por quê? Porque existe alguns reflexos que estão mudando o comportamento deste público. Por exemplo, o cyberbullying está acontecendo com muita frequência e aí isso está refletindo em transtornos alimentares, principalmente no público de meninas de 14 a 18 anos. Isso está muito alto. Eles trouxeram a questão da dificuldade no sono, da dificuldade nas relações pessoais no offline, porque as pessoas ficam mais inibidas, sendo que na internet elas não têm tanto esse medo, né? E aí existe aqui uma coisa que é o FOMO, né? Quem tem esse medo de perder alguma coisa, ele não está relacionado somente com redes sociais. É uma síndrome que pode acontecer principalmente no trabalho. Se você é muito acelerado, se você tá percebendo que precisa receber aquele e-mail, recebeu uma notificação, precisa ler, recebeu alguma coisa lá no Teams, tem que abrir. Tudo isso a gente precisa começar a buscar mecanismos de resolução. Por quê? Porque se nós ficarmos reféns disso, pelo excesso de informação, a gente vai ter muito problema, não só de saúde mental, mas de concentração, de estar presente naquela situação, de poder treinar a nossa presença, que é o principal. Então eu quero poder fechar esse vídeo com 4 dicas que foram recomendadas lá no próprio congresso e outras pesquisas que eu também fiz. Primeiro, limite o tempo de utilização das redes sociais, ou para você ou para sua família. Acorde melhor isso, né? Ocupe-se com outras atividades, porque às vezes ficar com o celular na mão é simplesmente um sinal de tédio, né? De apatia, mas que outras coisas eu poderia estar fazendo nesse mesmo tempo, né? A meditação entra aqui como um recurso terapêutico para que as pessoas possam se conectar com o momento presente, baixar a ansiedade, baixar riscos de entrar em quadros depressivos. E tem uma pergunta que ele colocou que eu achei muito importante. Que situações você se vê usando o celular, né? Ou o telemóvel aqui em Portugal? E qual é o comportamento alternativo? Por exemplo, poxa, eu passo 1 hora no deslocamento até o meu trabalho, então fico ali no celular para não ter tédio. Que outras coisas você poderia fazer nessa 1 hora? Será que ler um livro, ouvir um podcast, buscar outra forma de aproveitar esse tempo?
tempo. E aí, para fechar, eles trouxeram que existe um novo termo que é o JOMO, que é Joy of Missing Out, ou seja, a alegria de não estar conectado, a alegria de poder viver o momento presente, cuidar das relações que estão aqui no mundo real e poder também gerir a vida com mais consciência e com mais saúde. Espero que vocês prestem atenção no comportamento de vocês e no comportamento das pessoas ao redor, porque pode ser que esses ajustes sejam bem-vindos. Nos vemos no próximo vídeo. Me conta aqui como é que é o teu comportamento na utilização das redes sociais. Vou adorar saber.